Boa tarde, meus amigos do Caminheiro do Bem. Hoje é prosseguimento da segunda parte do livro Paulo Estevam de Emmanuel. Ele vai chegando em Damasco, uma noite chuvosa, com o empregado, procura um amigo, Sadoc, e esse amigo não o recebe, dizendo que ele iria visitá-lo depois. Passou um dia, 2 dias, no terceiro dia chegou uma pessoa que ele sabia que não seria o Sadoc. E essa pessoa falou assim: irmão Saulo, o Senhor que tu encontraste na estrada me mandou esta casa para te batizar em nome do Espírito Santo e doar-te, devolver-te a luz dos olhos, em nome de Deus. Vamos abrir um parêntese aqui. Nós sabemos, é só uma lembrança, que Espírito Santo refere-se a todas as falanges de espíritos luminosos que conquistaram a sabedoria universal e o amor universal e que servem a Jesus desde o início da humanidade e vai seguir afora. Então, fechou o parêntese, Ananias fez isso. O batismo do Espírito Santo seria a dinamização da mediunidade. E ele colocando as mãos, em nome de Deus, Saulo enxergou. Eles se encontraram como velhos amigos, passaram um dia feliz pela bondade imensa de Ananias para com ele. Ele ficou muito feliz, mas disse para Ananias: eu vou à sinagoga amanhã falar do acontecimento. Não faça isso, foi a expressão de Ananias. Não faça isso porque você não vai se dar bem. Mas ele temou e foi. Ananias foi um espírito amorosíssimo que apareceu na vida do Saulo para ajudá-lo de imediato. Salvou 2 vezes Saulo de um desencarne precipitado. Na sinagoga, naquele sábado, e depois que nós vamos narrar. Procurou Ananias de novo e Ananias disse assim: agora você vai procurar uma pessoa de sua inteira confiança que possa lhe orientar no novo caminho que você começa a trilhar. E Saulo lembrou de Gamaliel, que dissera para ele antes de viajar que ele iria para Palmira estudar sobre o Evangelho. E ele caminhou, procurou um guia e foi a Palmira, casa de irmão de Gamaliel, e que não estava lá. Ele pensou que estivesse. Não, ele está no deserto, numa tenda, e diz que está estudando Jesus de Nazaré, o Evangelho de Jesus, Salvador do mundo, carpinteiro como profissão. E ele sabia de tudo isso, foi lá, foi um encontro muito agradabilíssimo para os 2 espíritos lindos. E ele falando, confessou tudo, confidenciou as dores dele, as decepções que ele já tinha sofrido. Ele disse: tudo isso é natural. Agora você coloque em você que o servidor de Jesus tem que se sustentar, não ser pesado a ninguém. Então, o que você sabe? Isso meu pai me ensinou, a profissão inicial dele, tecelagem, tecelão. Então é isso que você vai se aprimorar. Como você não tem dinheiro, vou pedir ao meu irmão, uma caravana vai sair daqui hoje, levando toda uma carga muito grande de material
você vai com ela. Só que ele foi a pé. Ele saiu com a caravana a pé. Chegou lá no oásis de Dan, encontrou os 2 operários que já estavam lá um mês. Eram casados, Áquila e Prisca. Ele foi o 3º cristão daquela tenda grande e lá por 3 anos ficaram só areia, alimento simples, trabalho árduo e sol inclemente. Depois de 3 anos ele estava desfigurado, interior e exteriormente. Interior ele tinha conquistado várias virtudes, a humildade, a paciência, o poder de concentração no bem. Exterior, ele estava um beduíno, derme, epiderme, crestada do sol inclemente, do deserto, olhos fundos cavados, era um beduíno autêntico. Quando ele chegou na sinagoga, ninguém o reconheceu, mas aí que foi o grande momento da vida dele. Enxotaram a paulada e ele foi procurar o Ananias, mais aquele espírito tão amigo dele. E o Ananias, fique aí, e providenciou, depois de meia-noite, um cesto, colocou o querido amigo dele dentro do cesto, com um pouquinho de farnel, e transportou ele e os irmãos do caminho, transportaram-no para fora da cidade. Ele foi para a balsa, chegou lá do outro lado do riacho, saiu ileso. Mas em vez de entrar por Jerusalém, ele foi pela Galileia. Na Galileia ele quis caminhar por onde Jesus passou pregando, doando amor. E foi isso que ele fez. Até conheceu Levi. Falou com muitos que Jesus havia curado, leprosos, cegos, todo tipo de doença, morais e físicas. E mais tarde, entre os apóstolos, entre os colegas do apostolado, ele sugeriria que todos eles fizessem apontamentos sobre a vida de Jesus, que eles sabiam de Jesus, que Levi não teve tempo de fazer. E ele entrou em Jerusalém, doente, acabado, onde foi rejeitado pelo pai, perdoe-me, pelo amigo, que era como irmão, e procurou a casa do caminho de Pedro. Pedro disse, não recebeu, e disse que ia lá no albergue dele, onde ele estava, amanhã. E ele remeteu o Barnabé, que ele não se conhecia, a conversação seria melhor. Levou para a casa do caminho. Pedro tratou como filho extremado. Por um mês ele se recuperou e falaram: meu filho, você não pode ficar aqui por causa das perseguições. Você procura um parente, uma pessoa bem longe daqui. Aí ele, o pai dele estava vivo, ele foi para Tarso. E lá foi a maior decepção da vida dele. O pai fez tudo, disse tudo para ele de ruim, de maltratos morais, acabando amaldiçoando, deserdando e expulsando de casa. Mas arrependido, depois deu uma bolsa bem pesada e ele agradeceu ao empregado que entregou a ele. Saiu de lá e nas cercanias de Tarso ele comprou um tear e se instalou, trabalhando humildemente, na certeza, ele tinha certeza absoluta que ele estava ali esperando ser chamado para o apostolado.
foi certo isso, porquanto, algum tempo depois, Barnabé foi chamado para ajudá-lo na igreja de Antioquia, a igreja do caminho de Antioquia. Chegando lá, ele ficou admirado, porque tudo lá era lindo, tudo era uma fraternidade só, havia comunicações espirituais, mas quando ele foi falar, não podia falar, titubeava. Então, ele ficou só nos serviços, fez muito trabalho fora, assim na tendinha dele, com o tear, e ajudava as pessoas no conselho, na orientação, e conheceu lá o médico Lucas, e ficou admirado que um simples tecelão sabia todo o conhecimento de toda a ciência, de toda a filosofia, e ficaram muito amigos. Esse médico ficou por muito tempo trabalhando em Antioquia. Quando ele saiu, ele deu uma sugestão que mudasse o nome. Eles eram Caminheiros de Cristo. Então, nós seguimos, ele falou, Lucas emocionado, nós seguimos o Cristo. Então, somos cristãos. E a Assembleia aprovou o parecer dele. Ele saiu feliz. Mais tarde, o Barnabé e Saulo souberam de coisas terríveis que aconteceram na casa do caminho, foram até testemunhas, e Saulo, inspirado, falou para Barnabé: olha, meu irmão, vamos alastrar o Evangelho de Jesus por cidades afora, porque daqui a pouco ninguém vai conhecer Jesus, ninguém vai lembrar Jesus. Nós seremos mais um braço dos fariseus. Aí eles propuseram a diretoria da casa de Antioquia e eles foram primeiro a Chipre, nas cidades ali dos povos simples da beira do rio, eles falavam e os pobrezinhos copiavam Levi com alegria, cheios de amor, de esperança, porque só Jesus lembrava deles. Eles começaram, eram gentios, hein? Não tinha israelita ali. Começaram a amar aquele Jesus, aquele moço que pregava tão bem, falava tão bem. E eles foram se estendendo. Foram em Chipre, na cidade de Neopafos, que é a sede da província, ele curou o procônsul, e ele deu de presente, de alegria, de gratidão, mandou construir uma igreja. Não é palácio não, né? Não se usava nem a cruz, é uma casa simples, mas era chamada de igreja. Então, eles foram avante. Todos os caminhos que para eles caminhar para levar a palavra de Jesus eram tortuosos, perigosos, estreitos, era lamaçal, tudo era obstáculo até chegar à cidade, e eles não se queixavam. No caminho de uma cidade que eles foram assaltados. Como eles andavam muito em lamaçal, em brejo e tudo, dessas águas estagnadas, eles pegaram uma febre, uma doença dolorosíssima, mas eles chegavam, falavam em Jesus e sempre tinha alguém para ceder alimento e a casa doméstica, casa simples, para ser criada e instalada uma célula do cristianismo. E ele passou a ser chamado Paulo lá em Chipre. O meu nome agora vai ser Paulo. E daí em diante era só Paulo e cristianismo. Quando, por todas as cidades que eles foram pregar,
contar da vida de Jesus, dos feitos, a lei moral que o Evangelho exercia sobre nós, eles eram maltratados, machucados, apedrejados. Se não era físico, era moralmente, ameaçavam os amigos deles. Foi terrível a semente, eles lançaram a semente do Evangelho naquelas cidadezinhas, pequenas cidades da Ásia, mas importantíssimas, porque eles dois movimentaram muito mais Paulo com ardor da palavra dele, todas aquelas pessoas, e ele queria incutir no coração deles o amor que Jesus sentia por eles. Era a magia de uma ternura, do magnetismo que ele tinha, que ele salvava, levantava o moral daquelas pessoas, e as pessoas diziam que iriam se converter. E tomavam água, curavam, eles dois. Mas também eles conheceram pessoas maravilhosas, já prontas para servir a Jesus, através dos dois, principalmente de Paulo. Primeiro foram Lloyd, Eunice, que eram viúvas, e Eunice tinha um filho chamado Timóteo. Timóteo foi um desassombro, um desabrochar no cristianismo nascente. E Lloyd e Eunice cederam a casa como hóspedes, não vão trabalhar, vocês são nossos hóspedes. Cederam para a igrejinha. Acudia lá de tarde tantas pessoas necessitadas, eles alentavam, falavam do Evangelho e curavam, levantava a moral, o ânimo de todos eles ante a pobreza, contava como Jesus nasceu. Em todos os lugares foi assim. Raros lugares eles não sofreram açoite, prisão, raríssimos, mas sempre a perseguição moral ameaçava os amigos dele, o Ibrahim, Isaqueu, foram tão maltratados, fizeram assim os rabinos. Se vocês não saírem, nós cortamos tudo dele, os benefícios que ele tem aqui na nossa terra. Aí eles tiveram que sair da cidade, às pressas. Calúnias, pedrejamento, tudo eles suportaram pelo amor de Jesus e não se queixavam, hein? Das doenças que tiveram, não se queixavam absolutamente. Quando eles chegaram, estavam cansados, voltaram para Antioquia, eles viram que Antioquia estava totalmente diferente. Os fariseus tinham tomado conta também, ninguém se entendia mais, todo mundo optava pela circuncisão, e o Pedro disse para eles que ele jamais poderia sair desse círculo vicioso porque faltava dinheiro. E ele diz assim, não tem problema, eu vou à carta do dinheiro. Fique que eu trago dinheiro para o senhor, mas o senhor se liberte do farisaísmo. E Pedro, contente, indicou duas pessoas para acompanhá-lo. Silas e Barsabés, uma coisa assim. E foi. Os dois foram acompanhando Saulo. Barnabé ficou. Ele, por onde ele passou, aquelas cidadezinhas que ele inaugurou uma célula diminuta, floresceu o Evangelho. Todo mundo alegre, contente, os pobrezinhos, asseados, iam tomar, não passe não, né? Iam tomar a água, iam se curar, ser abençoados, ouviam a palavra de Jesus através de Paulo, mas todos, ele falou do propósito dele,
arrecadar dinheiro para a igreja de Jerusalém. Prontamente eles doaram o possível que puderam fazer por Jerusalém, a igreja. Em todos eles foram assim. Então foi quando eles assim, nós vamos andar em mais, vamos buscar mais cidades por aqui. Eles estavam na Ásia, né? A terra deles, Israel, Jerusalém, Palestina, é Ásia. E aí ele teve um sonho com Estevão. Não, Paulo, você vai procurar outros lugares na Europa. Vá à Macedônia, que lá estão precisando muito de você. Ele contou para os irmãos, ele disse assim, então vamos para a Macedônia, né? Mas lá é oceano, para lá é oceano. Ele disse assim, vamos ver o que tem Jesus para nos doar, que nós não podemos realmente atravessar o oceano. Bom, eles foram para a cidade e lá eles encontraram o Lucas, que era médico a bordo de um navio. Aí ele contou, não, por isso não, eu vou com vocês, vou levá-los à Macedônia. Chegaram lá, conheceram mais pessoas carentes da doutrina de Jesus, a doutrina de amor, de coragem, de amor ao próximo, de doação, de felicidade em poder doar. E ficaram encantados porque eles falavam bem. Teve uma senhora riquíssima, uma comerciante, que cedeu a casa linda dela para a igreja. Foi numa cidade de Filipos. Tessalônica, ele foi se encontrar também com o Lucas e Timóteo. Timóteo, ele ficou encantado, ele já tinha projeto, antes de se engajar a segunda vez, ele tinha projeto de criar uma igreja bem mais ampla para abrigar as crianças abandonadas e os idosos também abandonados. Ele era quase adolescente, tinha uns 19 anos quando isso ocorreu. Então, eles cumpriram a tarefa. Mas a maior decepção dele seria a que eu vou narrar, nós vamos narrar agora. Ele queria conhecer Atenas e fundar uma igreja em Atenas. Foi a maior decepção da vida dele, porque os atenienses, os eruditos, os filósofos, não quiseram saber desse Deus, Jesus humilde, que morreu numa cruz para salvar as pessoas. O que é isso? Debocharam e ele saiu triste de lá. E foi a Corinto. Todos foram a Corinto. Então, eu quero falar para vocês, nós queremos falar para vocês o seguinte. Prestem bem atenção. Lucas, médico, propõe para os homens do caminho a nomenclatura de cristãos que seguiam Jesus Cristo. O tempo passou, séculos passaram, no século XIX, Lucas, encarnado com Adolfo Bezerra de Menezes, propõe numa assembleia de espíritas, mas dividida, porque os doutores, os doutos, os cultos queriam queriam que o espiritismo fosse só ciência, que eles confirmariam a vida real do espírito. Eles queriam provar cientificamente que existia espírito. E Lucas deixou eles falarem à vontade. Por inspiração de Ismael Bezerra de Menezes, digo,
Bezerra de Menezes tomou a palavra e disse: nós não podemos fazer isso porque a doutrina dos espíritos sem Jesus não é imperecível. O que faz a doutrina dos espíritos ficarem eternas é ficar permanentemente com o Evangelho de Jesus. Então eu digo que é uma religião. Ele, Adolfo Bezerra de Menezes, e nós somos espíritas cristãos. Vejamos bem agora, Lucas e Bezerra de Menezes, mesmo espírito, propõem o nome de cristão a duas religiões nascentes. Vamos terminar aqui desejando a vocês, pedindo a todos vocês que leiam esse livro, que estudem esse livro, porque nós fizemos um resumo de uma coisa inigualável, que foi a vida de amor intenso que Paulo de Tarso dedicou a Jesus de Nazaré. Com todo ardor, com toda a fidelidade e sabedoria de seu espírito, ele dedicou sua vida. Com tudo ele suportou por Jesus, sem contar histórias, sem revelar nada. Ele foi em frente. Agora o terceiro volume, a terceira palestra vai ser sobre as epístolas de Paulo. Uma boa tarde para os senhores todos. Sejam felizes.